seguindo Mateus capítulo 1, de 1 a 17, a genealogia de Jesus. E eu comecei dizendo que essa genealogia tem a ver com o fato de que a intenção do autor, que está aqui na minha Bíblia, a intenção do autor era, sobretudo, comunicar o evangelho a judeus. É por isso que tem essa genealogia que é bem judaica, bem semítica, vai de Abraão até Jesus e passa por dentro dos intestinos genealógicos da história de Israel, de Abraão até Jesus o Cristo. Tem mais um aspecto que eu quero que você guarde aqui. É que esse é um evangelho atribuído a Mateus. E já houve muita discussão, que eu conheço todas elas, desde 1920, 1930, começaram as críticas textuais nos seminários americanos, especialmente nos seminários reformados, como em Princeton, em alguns outros nos Estados Unidos, sobre autoria, como se essas coisas fossem importantes, quando na realidade elas não são. O importante é saber se o que está dito aqui foi o que as testemunhas oculares ouviram. Se o que as testemunhas oculares ouviram, se essas testemunhas, o que a elas foi dito, está sendo completamente retratado, dito objetivamente para nós aqui. É o que interessa. E aí, do ponto de vista da comparação de todos os textos, dos mais antigos até os mais modernos, ou seja, os mais recentemente descobertos ou traduzidos, todos eles têm uma convergência idêntica, dizendo a mesma coisa. Então, eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema em pensar que esse texto foi escrito por Mateus, como testemunha ocular. Mas se não tivesse sido escrito pelo próprio Mateus, como discípulo, como testemunha ocular, não muda nada. E por que não muda absolutamente nada? Porque até a escolha, vamos supor que não tenha sido Mateus o autor, tenha sido um outro. Por que escolheram o nome de Mateus? Para dar validação. Certamente foi uma produção daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, disse e realizou. Mateus, um deles, desde o início, desde a Galileia, desde o comecinho. E as tradições mais antigas nos dizem que esse evangelho foi escrito por Mateus com base no evangelho de Marcos, que é o mais antigo de todos e é o mais simples de todos, justamente por ser o mais antigo. E não tinha nenhuma objetividade específica no que diz respeito a se tornar um evangelho para judeus ou para gregos. Era um evangelho, uma narrativa básica, eu estou falando de Marcos, para que em qualquer lugar onde as pessoas lessem, independentemente de crenças culturais, de serem judeus ou não serem judeus, de serem gregos, de serem romanos, de serem de qualquer outro povo. Você veja o Evangelho de Marcos, não tem genealogia, ele só começa dizendo que por aquele tempo apareceu. Apareceu João Batista pregando e arrependimento, e veio Jesus e foi batizado. Não tem as histórias da infância, do nascimento de Jesus, de Maria grávida, da fuga para o Egito, dos magos, dos pastores, do nascimento na caverna em Belém, da estrela que guiou os homens que vieram do Oriente, de Herodes, da matança dos inocentes. Não tem nada disso. Já começa com Jesus com 30 anos. Mateus, no entanto, segundo a tradição, pegou o Evangelho de Marcos, que teria sido
a escrita de Marcos ouvindo as memórias de um homem simples, chamado Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. Um dos primeiros a ser chamado dias antes de João, ou talvez no mesmo dia. A gente não tem essa precisão e ela é desnecessária. No entanto, Marcos teria escrito um evangelho com base nas memórias de Pedro, as narrativas de Pedro, conforme a simplicidade de Pedro, que era um pescador simples. Já Mateus era um homem muito e infinitamente mais sofisticado, um cara bom de história, de matemática, muito mais culto, era o principal cobrador de impostos de toda a região da Galiléia, era o mais rico de todos eles, era considerado o maioral dos cobradores de impostos, cujo nome também, além de Mateus, ele era conhecido por Levi. Mateus, Levi, Levi e Mateus. E lá estava ele, tinha origem completamente judaica, daí também ter esse nome de Levi. Provavelmente fizesse parte da tribo de Levi, portanto, de uma tribo de natureza sacerdotal. E sendo de natureza sacerdotal, era uma tribo de sacerdotes, sacerdotes que viviam do dízimo, que as outras 11 tribos de Israel deveriam dar, de acordo com as leis de Moisés, para sustentar a tribo que não produzia, a tribo que não trabalhava no campo, nem na agricultura, nem no pastoreio das ovelhinhas, nem na produção de artesanato, nem na carpintaria, nem na construção civil, nem coisa alguma, como todos os outros trabalhavam. Essa seria uma tribo, de acordo com Moisés, que viveria para cantar, louvar, salmodiar, fazer parte dos turnos contínuos de culto no templo de Salomão e depois agora da destruição dele, reconstrução de um templo menor, até chegar a Herodes o Grande, 40 anos antes de Cristo, e começar a construção desse templo que se tornou uma coisa grandiosa e que fez parte do cenário de Jerusalém nos dias de Jesus. Então, Mateus seria essa figura, esse contemporâneo, esse homem com esses recursos e um levita com interesse enorme que o povo de Israel ficasse sabendo da relação profunda veterotestamentária entre Jesus e os profetas do Antigo Testamento, assim chamado. Ou seja, é por isso que ele inicia com essa genealogia, e é por isso que ele é o evangelho, aqui chamado de Mateus, que mais usa os recursos do Velho Testamento. Ele é quem mais diz: isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Aí ele cita especialmente Isaías, que é o campeão de citações no Evangelho de Mateus e em todo o resto do Novo Testamento. Isaías, Jeremias, ele vai citando pedaços de salmos, falas proféticas dos salmos, que ele vê o embutimento, o encaixamento delas perfeito em Jesus, ele vai recuperando. A outra coisa que você vê que é bem peculiar a um indivíduo que fosse, de fato, o Mateus, o apóstolo, é a quantidade de parábolas com números que a gente encontra aqui. Ele era um homem de números. Ele era um cobrador de impostos, ele trabalharia e seria um dos superintendentes da Receita Federal Romana, no norte de Israel. Um indivíduo superpoderoso e bem posicionado. Também um homem de números, de contas, de cálculos, de subtrações, de acréscimos, de divisões. Um homem de aritmética, um homem de matemática. Um homem que fazia tudo na cabeça e que tinha um tino comercial extraordinário. Então, esses aspectos
são completamente coerentes. Os da narrativa sobre a vida do Mateus apóstolo com as narrativas compostas pelo Evangelho de Mateus, que carregam os mesmos elementos que são completamente naturais na mente de um indivíduo que tenha tido a criação, a cultura e toda a dedicação que o Mateus da narrativa dos Evangelhos, apóstolo de Jesus, chamado da coletoria para andar com Jesus, teria tido como experiência, de modo que o próprio Evangelho em si, nas parábolas que escolhe, na citação a bancos, a aplicação de dinheiro, a fala a respeito do significado dos juros, é o Evangelho também que recorre ao tema financeiro com mais amplidão. Marcos fala, Lucas fala, mas Mateus tem mais amplitude narrativa a respeito disso. As coisas que Jesus disse e ensinou, que não estão presentes em Marcos, muitas delas são mais narrativas, Mateus inclui tudo. O Sermão da Montanha, assim chamado, está na íntegra ali. Embora ele se repita em outras ocasiões, fragmentos dele, o próprio Mateus usa em outros lugares, mas a sequência do que foi dito da Galileia é Mateus quem preserva para nós. Há um espírito organizacional na textura, na construção, na arquitetura desse evangelho. Isto dito, eu quero também dizer uma outra coisa a vocês. É que, para mim, é extremamente significativo que esse evangelho seja de Mateus e que ele, sendo do apóstolo Mateus, comece com essa genealogia, que é uma genealogia sobre a qual eu falei a vocês desde segunda-feira, que baseado nela, quem é que poderia tomá-la orgulhosamente como alguma coisa que fosse uma validação da sua grandeza moral, ética, do seu pedigree, de como você faz parte de uma elite excepcional que precedeu você durante tantas gerações, só gente linda, boa e santa. E durante esses dias vocês viram que não foi nada disso. Essa é uma herança pior do que a dos reis de Portugal. É uma herança que, num certo sentido, é pior do que a dos imperadores romanos. Até porque a maioria dos imperadores romanos diabólicos viveram muito pouco tempo e morreram. Morreram de si mesmos, morreram de suas próprias maldades. E os que foram mais longevos, na maioria das vezes, foram indivíduos que praticaram a Pax Romana e a maior ambição política deles era evitar confusão no império. Mas também tem outro aspecto. A maioria deles não tinha uma genealogia, eles tinham no máximo uma dinastia curta, que no caso dos romanos foi substituída várias vezes por outros cabeças genealógicos, de modo que não tem nenhuma continuidade. É uma genealogia de imperadores romanos, onde nem todos eram romanos, muitos dos quais eram de outras etnias e nacionalidades, especialmente depois que o primeiro século passou, veio o segundo, essas alternâncias aumentaram e o poder de pessoas que se tornaram grandes generais no campo de batalha, embora não fossem romanos de berço e que se tornaram imperadores pela força, se impôs muito mais. Nenhum deles, todavia, tem uma história com uma genealogia tão ruinzinha quanto essa de Jesus, descrita por Mateus. E eu não vou repetir, porque segunda, terça e quarta eu falei a respeito disso. Quem quiser mais informação, assista o que eu disse antes. Agora, o que eu vinha falando para mim, é totalmente coerente que, além de que Mateus coloque a genealogia de Jesus vinculada a Abraão, uma genealogia semítica e messiânica, porque vem de Abraão,
de Ur dos Caldeus e passa pelo primeiro rei com promessa de natureza messiânica, que é Davi, em Israel. E chega a Jesus, chamado Cristo, que é o cumprimento dessa promessa. E Mateus vê Jesus vinculado a Davi como o cumprimento dessa promessa. É por isso também que você vê no Evangelho de Mateus, tanto quanto no de Marcos, uma superabundância de expressões de pessoas gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me salva. Isso acontece mais em Mateus e em Marcos do que em Lucas, do que em João. Em João você, até onde a minha mente aqui, que graças a Deus ainda continua muito boa, até onde eu me lembre, você não encontra essa alusão em João. Tanto quanto ela é uma coisa muito, muito insignificante em Marcos, em Lucas. Todavia, em Marcos, ela superabunda. E em Mateus, ela é repetida, repetida, repetida. Muitas vezes. Filho de Davi. O que tem a ver com essa genealogia, que faz questão de acentuar a relação de Jesus com Davi. Como, por exemplo, quando você chega naquela parte onde um dos meus livros, O Caminho do Discípulo, número 5, O Caminho do Discípulo também, número 6, tratam do assunto, daquelas perguntas cretinas feitas pelos religiosos para Jesus e as respostas divinas que Jesus deu. Se você pega os livros 5 e 6 aqui meus, sobre o discipulado, o caminho do discípulo, você vai ver que lá Marcos escolheu algumas das perguntas cretinas que foram feitas a Jesus justamente a respeito dessa relação de Jesus com Davi. E as respostas de Jesus como eram provocativas, como, por exemplo, quando ele provoca e diz que depois de responder a muitas provocações, Jesus então lhes perguntou: Dizei-me então, a quem se referia Davi no Salmo, quando disse: Disse o Senhor ao meu Senhor, ao Senhor de Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus pergunta a quem Davi se referia. Ele não era o suprassumo? Ele não era o rei messiânico? Se ele era o rei messiânico, quem é esse que ele chama de meu Senhor? Quem é esse que descende dele? Porque a promessa diz que o Messias vem de Davi. Se essa é a figura do Messias, ele se curva diante do Messias. Me respondam, e se vocês me disserem quem é, eu responderei a vocês as outras perguntas. E como eles sabiam que o que Jesus estava fazendo implicar como raciocínio conclusivo era de que ele, Jesus, sendo também da descendência de Davi, era a promessa messiânica feita a Davi e repetida nos salmos e nos profetas e tudo mais, porque eles estavam encurralados nessa realidade, eles calaram e foram embora. Então esse é um dos exemplos de como a personalidade da figura de Mateus, da história de Mateus, é totalmente coerente com o nome e com a suposta autoria do Evangelho, que para mim nunca restou a menor dúvida, e se houvesse alguma outra comprovação diferente, não fazia a menor diferença, porque ele narra, isso é que é importante, exatamente aquilo que um homem como Mateus, sendo que eu creio que foi o próprio Mateus, viu, observou, anotou, guardou, redigiu, estruturou e mais tarde compôs, que é esse evangelho, que tem abençoado a vida de milhões de pessoas no curso desses quase 2000 anos, e vai e tem abençoado a sua vida. Essa semana tem um monte de gente sendo liberta de uma quantidade enorme de medos pela mera exposição do significado dessa genealogia, como em Jesus todas as maldições são quebradas. E ontem eu terminei falando
de que era uma promessa do Velho Testamento. Foi Moisés quem disse, em nome de Deus, que o Senhor visitava a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. E eu disse a vocês como no próprio Velho Testamento isso já foi sendo relativizado. Relativizado, e eu citei as relativizações, como isso foi crescendo e mudando, como chegar ao clímax do profeta Ezequiel dizer, em nome de Deus, porventura, pelo fato dos pais comerem uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos filhos, significava dizer não, e ele disse não, cada um carrega o seu próprio pecado. Isso no Velho Testamento. Você encontra alusões da mesma natureza. Veja o que eu disse ontem, onde eu citei mais textos, e hoje eu estou sendo econômico para chegar onde eu preciso. Como isso no próprio Velho Testamento já vinha em estado de relativização. E como na vida de Jesus isso entrou em relativização absoluta. Essa questão não existe no Evangelho. De quem você é filho? Ela só aparece nos evangelhos como pergunta dos religiosos, dos que cultuavam o DNA, o pedigree do indivíduo. Esses é que perguntavam de onde ele é, de onde ele procede. Porventura da Galileia pode vir alguma coisa boa? O Messias não vem de Belém? E essas perguntas todas, quanto a esse, nós nem sabemos quem ele é, nem de onde ele vem. E Jesus não faz a menor questão de dar explicação nenhuma. A explicação dele é curar doentes, purificar leprosos, ressuscitar mortos, abrir os olhos aos cegos, abrir os ouvidos aos surdos, desimpedir a língua dos mudos, libertar os oprimidos e endemoninhados, os lunáticos, os com doença mental, perdoar os que não se perdoavam, acolher o que todos desprezavam. Essa é a resposta dele nos evangelhos, que, aliás, foi a resposta que ele deu a João Batista, quando mandou alguns dos seus discípulos perguntarem a Jesus: tu és aquele que nós esperávamos que viesse, ou nós devemos ainda aguardar um outro? Qual foi a resposta? Jesus não disse nada. Ele só fez essa quantidade de curas que eu acabei de mencionar. E os discípulos de João ficaram olhando, e ele disse: ide dizei a João que está acontecendo isso, aquilo, que era de acordo com a profecia do profeta Isaías. Praticamente Jesus cumpriu Isaías na cara dos discípulos de João Batista, porque era de acordo com a sequência de Isaías, dizendo que o Messias viria e seria daquele jeito e faria aquilo, e os coxos saltariam, os cegos viriam e tudo se transformaria. Era como um deserto virando um pomar, a chegada desse, que é a esperança e a vida de nós todos, que quando Jesus disse isso aos discípulos de João Batista, eles foram dizer a João, e João entendeu tudo. O que Jesus estava dizendo: olha, eu sou a encarnação das promessas dos profetas. Você quer nos profetas? Então, olha o que está acontecendo. Isaías está em pleno processo de cumprimento. Como ele mesmo disse na sinagoga de Nazaré, após ler Isaías 61 na nossa Bíblia, ele disse: hoje essa escritura se cumpriu em mim. E ele disse isso outras vezes em outros ambientes, como na Galileia. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ignorais, ele pergunta aos religiosos em Jerusalém, ignorais os profetas, as escrituras, o que foi dito, não sabeis, não lestes, não vistes, não aprendestes. Mas o negócio dele não era fazer exegese de texto, nem ficar dando explicaçãozinha teológica, nem satisfação. A coisa dele era prática, existencial, era vida, era toque, era palavra que se transformava em poder para viver.
em perdão, em libertação. O evangelho tem que ser assim. Se ele não for assim, ele não é boa nova. Ele é um papo positivista, interessante, quem sabe é um desafio para as almas mais dedicadas a uma vida monástica, quem sabe, mas ele não é aquela palavra da vida para a prostituta, para os pecadores de todos os tipos e naturezas, para os marginais, para os da periferia, para os pobres, miseráveis, aflitos, angustiados. Essa é a prioridade de Jesus, essa é a pauta de Jesus, esse é o público mais original de Jesus. E ele diz: eu vim para esses, eu vim buscar doentes, eu vim buscar pecadores, eu vim buscar gente que não crê mais em si mesmo e nem em nenhuma perspectiva de vida futura. Vim chamá-los ao arrependimento, à metanoia, à mudança de mente, a uma nova maneira de viver, a um novo caminho, a uma nova pavimentação possível de vida para eles. Isso é evangelho. O que passar disso? Você pode ficar gritando nos cultos, rolando para lá, rolando para cá, voltar para casa, dar dinheiro, fazer o que você quiser, como dizem que você tem que fazer para ser de Deus. Mas se o evangelho não virar carne, não virar sangue, não virar vida, não mudar o seu caráter, não transformar o seu comportamento, não mudar a sua mente, não mudar a sua maneira de interpretar, de viver, de julgar, de entender, de escolher, de pautar a vida com os temas de Jesus e dar prioridade absoluta a esses temas na sua vida. Se o evangelho não chegar desse modo em você, não chegou evangelho nenhum de Jesus na sua vida. Você é só cristão frequentador de templos, mas não tem evangelho. Você é evangélico, mas não tem evangelho na tua vida, como praticamente não há evangelho, cada vez menos evangelho, entre os chamados evangélicos, que acabam se transformando nos grandes usurpadores e estelionatários de um termo, o termo evangélico, que significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho, ou aqueles que carregam a qualidade do evangelho. Você vê em volta e eu pergunto: aonde você consegue ver, com lupa, ou nem que seja com um telescópio, de tão longe que isso esteja, onde você consegue ver a qualidade do evangelho sendo praticada em nosso meio? São milhões de evangélicos e são pouquíssimos os indivíduos vivendo o evangelho e crendo no evangelho. São milhões, e esses milhões fazem parte do problema. São esses pouquinhos que não dobraram os joelhos a Baal, nem a perversão do cristianismo, nem a doença evangélica nos dias de hoje, que são as testemunhas que sustentam essa luz acesa na nossa sociedade e no mundo, porque a grande maioria carrega só um apelido, mas não tem a qualidade encarnada da vida eterna, da vida de Jesus manifestada neles. Então, Mateus é um exemplo perfeito de um indivíduo que podia dar nome a esse evangelho, que começa com essa genealogia. Porque ele é aquele cara odiado. Ele era odiado mais do que todo mundo na Galileia. Ele era o principal cobrador de impostos, ele era um traidor da pátria, ele não era um patriota. Ele trabalhava para os romanos. Ele era tudo menos um patriota. Ele era tudo menos um nacionalista. Trabalhava para os romanos. Ganhava dinheiro explorando o seu próprio povo. Cobrava imposto a mais, colocava ágio. Ele era aquele que fazia as transações perversas. Por exemplo, Pedro, que era pescador, pescava com o seu irmão, com os seus sócios, Tiago e João, e o outro sócio mais velho, Zebedeu, pai de Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca ali em Cafarnaum. Enchiam os barcos de peixe, mas chegavam
tinham que trocar na coletoria. Quem é que estava na coletoria? Era Mateus. Levi, com nome bem judaico. Mateus também é um nome judaico. Levi também, da tribo de Levi. Era ele. Esse não patriota, esse não nacionalista, esse ser vendido aos romanos, o que ele fazia? Ele pegava o peixe todinho fresco, separava, colocava nas carroças, já adequadas para isso, para mandar em tempo recorde para Jerusalém, mandar em tempo recorde para Cesareia Marítima e para Cesareia de Filipe, aonde estavam as autoridades romanas e judaicas em Jerusalém, romanas na Cesareia Marítima e na Cesareia de Filipe, no extremo norte. Peixe fresco ia para esse pessoal. Pedro e os demais tinham que comer charque, comer peixe salgado, pendurado. Eles tiravam o fresco e ia para os ricos e para os religiosos. E eles tinham que comer o peixe do charque, ele a casa deles. E o Mateus era o cara no meio do caminho dessas transações. Vocês imaginem só como esse homem era odiado. O próprio Pedro, Tiago, João, André, aquela moçada toda que Jesus também chamou, deviam aborrecer. Quando Jesus chamou a Mateus, Levi, para que seguisse com eles, havia uma torcida organizada enorme para que Mateus não fosse com eles. Mas Mateus, contrariamente a tudo que eles, que eram ideologicamente, politicamente antagônicos a Mateus, e odiavam uma pessoa como Mateus, o próprio Mateus era um centro de convergência de ódios na região, era um homem que precisava se proteger para não ser esfaqueado pelas costas, e que vivia se cuidando o tempo todo. Quando ele vê o que Jesus faz, ele vê o que Jesus, ouve o que Jesus diz, ele assiste às transformações, e sobretudo ele vê os entes brutalizados como Pedro, Tiago, João, cascas grossas, gente tosca, gente bruta, de repente começar a chorar, se enternecer, se sensibilizar, se humanizar. Ele nunca tinha jamais crido que uma coisa desse tipo fosse possível. Quando ele viu, ele próprio, Mateus, estava em processos de convulsão interior. E quando Jesus olhou para ele e viu a terra sendo formada no caos do coração dele, viu a luz da criação divina espargindo-se de dentro para fora nos olhos de Mateus, ele só disse: vem e segue-me. E se o homem se levantou, largou a coletoria com tudo que tinha lá, com todo o dinheiro para trás, com tudo, e foi embora e nunca mais voltou. E se ele não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui hoje falando sobre esse texto e nem teria a possibilidade de levar você até o capítulo 28 dessa narrativa, que é o que a gente vai fazer aqui no Papo de Graça. Então, Mateus, o autor do texto, bota essa genealogia aqui, que é a genealogia da coerência da salvação dos pecadores. Essa é a genealogia da coerência da graça de Deus na salvação dos pecadores. Porque aqui, do mais virtuoso ao mais pervertido, do mais santo, não mencionado aqui, que seria José, filho de Jacó, uma vida íntegra, limpa, mas tem outros maravilhosos que você encontra aqui, que só vai ter equivalência em José, pai de Jesus, marido de Maria, que é o cara, que é o macho desconstruído mais homem que se podia ter numa genealogia dessa. A maioria são pessoas não recomendáveis. E uma coisa interessante,
que tem muito a ver também com a história política dos povos. Prestem atenção nisso, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é um elemento de natureza cultural que pode interessar você. Os reis mais virtuosos dessa genealogia não foram aqueles que fizeram as grandes e maiores obras em Jerusalém nem em Israel. Foram os reis mais viciados em idolatria, em perversão, em promiscuidade, em cultos estranhos, alguns deles, inclusive, considerados as magias mais negras que se podia conceber, mas foram administradores poderosos. Essas pessoas se dedicam geralmente aos exércitos, a construir fortalezas, são paranoicas, a investir em armas de guerra, em treinamento militar. São esses aí. Os grandes reis piedosos se dedicaram ao templo, à proteção sacerdotal, a instarem com o povo para que obedecessem os mandamentos do Senhor, mas não foram os grandes construtores políticos do povo. Essa é uma observação interessante, fecha parênteses. Então, Mateus, para mim, é o escritor desse texto, e a vida de Mateus é absolutamente coerente com a genealogia. Essa genealogia, ele diz, é minha também. É minha também. Passa por Arão, que é da tribo de Levi, é da minha parentela. O cara que fez o bezerro de ouro está aqui. E outros da minha parentela estão aqui. E Jesus me chamou, ele que é o cumprimento, ele que é a explosão da graça no meio do lodo desse engano humano e histórico, olhou para mim, me quis, me desejou, me chamou, e eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu ficarei aqui. E eu sou dele. E a vida eterna me habita. E eu carrego esse testemunho. Eu fui testemunha ocular de todas essas coisas. Eu vi, eu peguei, eu estava lá. É para gente como eu, Mateus diz. Se eu estou aqui, se esse evangelho pode ser escrito por mim, e se eu pude andar e ser testemunha, incluída, abraçada e acolhida por esse amor, quem não pode? Quem é que tem um problema político tão grande que não possa se converter ao Evangelho? Quem é que está vindo de um conflito ideológico, com gente abominando você porque você teve uma outra posição, agiu de um outro modo, serviu um outro grupo, ganhou dinheiro de maneira considerada pelos judeus totalmente repudiável, abominável, maligna. No entanto, Jesus não passou o pano, ele passou o sangue dele. Ele olhou para mim e disse: vem e segue-me, anda comigo. Comigo há uma trilha para uma pessoa como você. Não importa de onde você esteja vindo, há um caminho, há uma vereda. É a vereda menos escolhida, é a vereda menos percorrida, é a vereda que quase ninguém quer. E é Mateus quem vai dizer, mais do que ninguém, que a porta é estreita, que o caminho é estreito. É Mateus, mais do que ninguém, que conhecia o significado do dinheiro, de Mamon, e do poder de se tornar divindade no coração humano, que ama o dinheiro, que é a raiz de todos os males. É Mateus que enfatiza isso, enfatiza, repete, e também ensina. Já que você tem, já que você ganhou, já que você sabe ganhar, já que você recebeu, então aprenda a usar, porque se você tem mais, é para você ajudar mais. Se você foi aquinhoado com capacitações
maiores, então é para que o seu serviço, o seu dom, seja ofertado como graça, como benefício. Deus não dá capacitações às pessoas que não sejam para servir, em amor, em dádiva. Mateus repete, 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 recorre a isso o tempo todo. Porque ele é beneficiário extraordinário, mais do que a maioria dos apóstolos. Mais do que Pedro. Porque Pedro fazia parte daquela categoria de gente lá da região da sombra da morte, onde o vento faz a curva na Galileia, ali no lugar da sombra da morte, aonde o sol nasce depois e se põe antes, porque o lugar é um buraco, é uma cratera, é um cânion, com montanhas altas, e o lugar é fundo, profundo, de modo que quando o sol nasce, nasce em todos os lugares antes, à volta. Só depois que ele vence as montanhas à volta de Galildo, significa círculo, na Galileia, é que ele aparece. Então ele nasce depois e se põe antes. Você chega na Galileia em determinados períodos do ano, às 4 horas da tarde, e desce da Alta Galileia na direção de Tiberíades, por exemplo, o sol já está começando a se pôr. Se põe antes, e lá embaixo já tem a sombra projetada. Para quem conhece Balneário Camboriú no Brasil, por exemplo, lá é assim por causa dos prédios. Aqueles prédios de 150 andares, 160 andares, não sei para que isso. Aqueles prédios enormes, é um negócio meio babilônico e tal, que agora está vivendo uma situação horrorosa. E precisa de soluções estruturais tremendas e terríveis, e sérias e caras. Pois bem, o que acontece lá? O sol se põe muito cedo. Você fica ali num daqueles hotéis da praia, aí quando dá 3 horas da tarde, você vê que a projeção do sol atrás, batendo nos edifícios, já trouxe sombra para a praia inteira. É uma praia que começa cedo e termina 3 da tarde, o sol, como a Galileia. Então eu ia dizendo, mais difícil do que trazer Pedro, que era dali, que era um dos pobretões do lugar, que era um dos grandes amargurados do lugar, que era uma liderança em estado de agonia, de luta, de aflição política, de revolta. Esse aí já era uma figura carimbada para ser chamada, já fazia parte daqueles que compunham o público da pauta prioritária de Jesus, mas Mateus não. Mateus estava fora disso. Mateus era o explorador, Mateus era o rico, Mateus era o aproveitador, Mateus era o antipatriota, Mateus não estava nem aí para qualquer forma de nacionalidade, Mateus queria se dar bem, Mateus não tinha nenhum vínculo com o seu povo, ele tinha vínculo com quem pagava mais. Mas esse indivíduo, que era um dos piores, um dos menos prováveis a serem chamados, é um dos primeiros a serem chamados. E provoca provavelmente ciúmes nos demais que já estavam ali, dizendo, esse cara, agora a gente vai ter que aprender a ser irmão dele, a andar com ele, a ter ouvido para ouvi-lo. Que dificuldade vai ser parar a vontade de falar palavrão para ele, de agredi-lo, de falar mal dele. Vocês imaginem a conturbação no coração daqueles apóstolos pobres, a maioria deles galileus, quando esse homem, que era o grande explorador da Galileia, é chamado por Jesus para vir. E ele vem. E tem uma vida muito discreta entre os apóstolos. Você lê o Evangelho de Mateus, você não vê uma única alusão de Mateus a Mateus.
Até quando ele diz que Jesus o chamou, ele diz, então, passando, chamou a Levi, que estava na coletoria. E ele, largando tudo, o seguiu. E nunca mais ele falou de si próprio. João fala de si mesmo. Quando ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, ele está falando de si. Marcos fala de si mesmo. Numa nesguinha, lá quando Jesus foi preso, aquele jovem nu que correu, que deixou os lençóis na mão dos outros, era uma assinatura de Marcos como autor discreto do livro. Lucas é explícito, dizendo, eu sou Lucas e eu fiz um trabalho de pesquisa histórica acurada, detalhada, estou fazendo há anos, entrevistando pessoas, é um tratado minucioso. Eu não sou judeu, sou de origem greco-romana, sou historiador de Paulo, trabalhei com ele, servi, escrevi, assisti e aprendi com ele e com outros apóstolos, com testemunhas oculares, entrevistei todo mundo, quem sabe Maria, quem sabe João, porque ele andou com Paulo pelas regiões de Éfeso, de Mileto, onde João e Maria provavelmente também tenham estado naquele período. Enfim, Pedro é óbvio que ele entrevistou. Estou falando de Lucas. Fez um trabalho que ele diz que foi acurado. É a palavra que ele usa, desde a sua origem. Mas ele fala de si, Mateus. Mateus fala da genealogia, de tudo que é judeu que não prestava, mas que fez parte como antecessores de Jesus, fizeram parte dessa convergência que declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa é uma genealogia onde o pecado superabundou. É a genealogia de gente como Manassés. E é um evangelho escrito por Mateus, que dos apóstolos, de todos eles, era o mais mal visto na chegada, mais do que Simão o Zelote, que era um cara de extrema esquerda, mas que não tomava o dinheiro de ninguém, ao contrário, ele trabalhava para derrubar os romanos e querer uma sociedade mais justa em Israel. Era o propósito dele. Era crente, como todo bom zelote, mas ele achava que ele tinha uma permissão do Senhor dos Exércitos para entrar em alguma guerra, em alguma guerrilha, como todo bom zelote, contra os judeus. E o evangelho mudou tudo na cabeça dele. E ele aprendeu que não é por força nem por violência, mas é pela ação profunda do Espírito de Cristo no coração que a verdadeira revolução se dá e que as armas da nossa milícia não são carnais, não são espadas e nem arminhas. Elas são antes poderosas em Deus. São armas do Espírito para destruir fortalezas espirituais e para anular sofismas mentais. Isso aconteceu com Simão Zelote. Mas Mateus só pede licença para entrar. Ele diz, bom, que sombra, obrigado, porque eu coube aqui também. E eu quero dizer a você que está aqui comigo, gente, eu já olhei aqui rapidamente, eu não tenho dinheiro para ler, o Jorge está dizendo dinheiro de indenização na compra da minha. Cara, mano, amado, não dá, não vou ler. Não é esse o objetivo. Não perca seu tempo com isso, nenhum de vocês. Me ouçam. Enquanto vocês escrevem, vocês não me ouvem. Enquanto não me ouvem, não aprendem. Enquanto não aprendem, continuam só escrevendo sobre os mesmos problemas e nada muda. Prestem atenção. O que eu vim falar hoje aqui teve, no que eu disse até agora, uma mera introdução. Porque depois de tudo que eu venho falando, segunda, terça, quarta e agora nessa introdução longa, o que eu quero dizer como conclusão
para você guardar no coração para sempre, nessa genealogia onde a gente não encontra coisa alguma a não ser graça. Graça, 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 favor imerecido. A gente aprende, no mínimo, 3 coisas que são as que eu quero que você guarde. Bruno, segura um pouco a onda, vocês todos, e me ouçam com atenção, por favor. O que a gente aprende? Que lições mais básicas de todas essa genealogia nos deixa? Preste atenção. A primeira é que você pode me ouvindo, tendo me ouvido, aí no seu coração, onde você está, em qualquer lugar da terra, do mundo, me ouvindo agora ao vivo, e os milhares e milhares que vão ouvir depois as gravações, que não tem limite, que vão adiante atingindo gente, salvando, libertando, agasalhando, cobrindo, abraçando-no com o calor do amor de Deus, gente de todas as estirpes, de todos os níveis, dos Pedros aos Mateus, do Simão Zelote de esquerda revolucionária às figuras mais acadêmicas, como provavelmente Judas, ou as figuras mais impetuosas, como os irmãos Boanerges, João e Tiago, acompanhados de Pedro, que eram figuras que pulavam logo, estamos aqui. Há outras de espírito tão manso e sereno, que estavam o tempo todo ali do lado, e a gente discretamente ouve a participação deles aqui e ali, como André, como Felipe. São pessoas que estavam em todas as coisas, mas que eram mais dos que vinham servindo e apoiando. Todos. Um lugar para todos nessa genealogia. Um lugar para mim nessa genealogia. Um lugar para você nessa genealogia. Um lugar para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu e você podemos aprender e que eu posso dizer é o seguinte: não sei por que eu fui chamado, mas sei que eu ouvi a sua voz. Você pode repetir isso comigo? Agora sim, se você quiser, pode escrever alguma coisa. Isso. Não sei por que eu fui chamado, mas sei que ouvi a sua voz. Não sei porque eu fui chamado, mas eu sei que eu ouvi a sua voz. Você pode repetir em voz alta, na sua casa, no seu quarto, na rua, no ônibus, mesmo que seja um balbuciar. Você pode dizer isso comigo? Eu não sei, porque eu fui chamado. Eu só sei uma coisa: eu ouvi a sua voz, dizendo: segue-me. E eu segui, como aconteceu com Mateus. Mas eu não sei porque eu fui chamado. Mas eu não posso negar, ele olhou para mim. Ele me quis. E eu ouvi a sua voz. E eu me levantei. E eu o segui. A segunda lição que eu e você podemos aprender de tudo isso que eu venho falando desde segunda-feira, para quem tem estado aqui, é a seguinte: sei que outros poderiam estar no meu lugar. Sei que outros poderiam estar no meu lugar. Mas hoje eu estou no lugar que é meu. Não porque eu merecia, mas estranhamente ele me chamou e eu coube. Muitos outros poderiam estar no meu lugar, mas estranhamente eu hoje estou no lugar que é meu. Repita isso comigo. Muitos outros poderiam estar no meu lugar, mas hoje eu sei que eu estou
no lugar que é meu, por causa da graça, do favor imerecido, do mesmo favor que incluiu gente tão estranha nessa genealogia e que chamou um homem como Mateus para escrever este evangelho. Essa mesma graça é o que me garante que eu sei que outros, muito melhores, poderiam estar no meu lugar, sem dúvida. Mas hoje eu estou no lugar que é meu. Eu estou no lugar que é meu. Há milhares de outros que poderiam estar no meu lugar. Eu estou falando de mim, Caio Fábio. Mas hoje eu sei, e há muitos anos eu sei, que eu estou num lugar que é meu. Por causa da graça. Só pela graça. Eu fui consagrado a Deus, como eu já contei várias vezes, pelo meu pai agnóstico. Há quase 70 anos atrás, há 68 anos atrás. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Manaus e quando ele ficou sozinho comigo no quarto, ele era agnóstico, ele não cria em nada, não sabia se havia Deus e não estava nem aí se houvesse, mas ele disse que ele olhou para mim, eu era o primogênito, e ele ficou tão enternecido, tomado por uma alegria tão sublime, tão divina, que ele me pegou naquele bercinho do hospital e me ergueu e falou: eu não sei se há Deus, mas se há Deus, eu ofereço esse filho ao Deus que é, para que ele seja uma pessoa cheia da palavra da vida de Deus. Se há Deus, que o meu filho carregue a palavra de Deus. A única coisa que eu peço é que ele não seja privado de amar uma mulher e de gerar filhos, para ele experimentar a alegria que hoje me faz erguê-lo a um Deus que eu não sei se é, nem se está aí, mas se está, é por essa alegria que eu entrego esse meu filho a essa dedicação. Eu sei que há tantos infinitamente melhores para estar no meu lugar, mas eu sei hoje, cada vez mais, que eu estou no lugar que é absolutamente meu e feito para mim. É por isso que eu não tenho ciúme de ninguém, inveja de ninguém, não quero ser ninguém, não quero me parecer com ninguém, não imito ninguém, não repito ninguém, não faço nada. Eu sou eu o máximo que eu posso. O máximo que eu posso é de joelhos, com a Bíblia aberta, com os evangelhos abertos, é ouvindo Jesus, é vendo tudo, tentando enxergar de um filme a um documentário, a uma notícia de jornal ou de telejornal, ver tudo a partir do olhar de Jesus, do pressuposto do evangelho, da matrix do evangelho em mim, me dando esse olhar interpretativo para todas as coisas, da ciência, a filosofia, a teologia, a qualquer dimensão da vida. Tudo a partir desse olhar que me foi dado pelo Evangelho, em Cristo Jesus, não por nenhum mérito, só por graça e misericórdia, me dando vida até o dia de hoje, eu que podia ter morrido muitas vezes desde criança. Eu fui salvo no primeiro ano de vida, podia ter morrido. Escapei depois com 6 anos de vida, quando caí de um barco no Rio Negro e fiquei enrolado nos cipoais lá embaixo e não conseguia sair. Como criança eu abria os olhos, só via aquela sombra do barco na água escura, enrolado no desespero, dizendo: é aqui que eu vou ficar. Quando uma corda pesada caiu
E era tão pesada que entrou na água. E eu segurei nela. Só senti que eu fui puxado para cima, com 6 anos de idade. E a respirada que eu dei foi salvação pura. Depois, com 10, 11, 12 anos, quantas vezes eu escapei de ser atropelado? Eu tenho um filho que morreu atropelado e não brincava com os carros. Eu jogava bola na Sá Ferreira, em Copacabana, com carro para lá, com carro para cá, com freada para todo lado o dia inteiro. E amigos meus eram atropelados. Eu tive até amigos que morreram nesses rachas de rua. E eu era o mais ousado, me desviava, dava pulos para trás, o carro passava, o ônibus passava. E todo mundo dizia, você é louco, um dia você morre aí. Depois disso, em tantas outras ocasiões na adolescência, por causa de drogas, de overdoses, de tudo que você puder imaginar, de brigas, de inimigos, de arma na minha cabeça, de promessa de que iriam me matar. Depois do ministério, era um ministério que nunca se poupou, eu sempre me dei com tudo, e fui para todos os lugares, dos palácios presidenciais aos palácios governamentais, às prefeituras, às favelas, aos presídios, aos piores presos, aos seres humanos mais repudiados, às prostitutas, aos travestis, aos renegados. A minha vida foi no meio dos extremos, de polo a polo, correndo perigo de todos os lados, ameaça de governador, ameaça de bandidos, de esquadrões da morte, de gente de todos os tipos, telefones grampeados, e olha, nunca dei a mínima. E eu tenho os meus filhos todos como testemunhas de que eu nunca dei a mínima. Anos e anos e anos, só olhando para cima e dizendo, eu sei que tu me puseste aqui para isto. Então eu sei que outros podiam estar no meu lugar, no seu lugar. Outros podiam estar no meu lugar e no seu lugar. Mas hoje eu sei que eu estou no lugar que sempre foi meu e que sempre será meu e que é fruto da misericórdia de Deus. Não tenho respostas a dar a perguntas de Satanás. Portanto, não me faça perguntas do diabo. Eu só tenho respostas divinas. Você viva com as suas perguntas cretinas. Eu vim a esse mundo para pregar o evangelho da graça de Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem puder aproveitar, aproveite. Quem não quiser aproveitar, está perdendo a melhor chance de, com clareza, entender, abraçar e ser salvo por essa graça do evangelho, que quando entra na gente, tira de nós todas as perguntas cretinas. Enquanto eu vejo alguém escrever perguntas cretinas aqui, eu sei que o evangelho não entrou nele. É um atestado de não evangelho. Porque quem crê no evangelho, crê nas novas coisas, nas novas criaturas. Quem assistiu o que eu falei desde segunda-feira, não tem mais pergunta cretina a fazer, porque tudo é graça. Tudo é graça. E eu sei que outros podiam estar no meu lugar, mas aconteceu de Deus chamar a mim, de chamar a você, como você é, quem você é, independentemente de que história seja sua. Quem não entendeu isso, essa genealogia mostra que a história morre em Cristo. Quando Cristo nasce na história da gente, toda e qualquer história, e a minha história é maravilhosa, é linda, é cheia da graça, é cheia de vida, é cheia de unção, é cheia de cura, é cheia de libertação, é cheia de demônios sendo expulsos, é cheio de mentes atormentadas, cheio sendo pacificadas, é cheio de reconciliação, é cheio de aproximação, é cheio de diminuição de gaps, é uma história que Deus me deu.
e que marcou a vida até agora de milhões e marcará a vida de muitos milhões e de muitas gerações, porque não é obra de homem, é obra do Espírito de Deus em mim. E diga aleluia, porque é pura verdade do Espírito Santo. Sei que outros podiam estar no meu lugar, mas eu sei também que eu estou exatamente no lugar que é meu, onde Deus me colocou. Louvado seja o nome de Jesus. E toda boca satânica seja calada em nome de Jesus. A terceira coisa que você pode guardar e que eu quero que você guarde, eu disse que a primeira é: não sei por que fui chamado, mas sei que eu ouvi a sua voz. A segunda é: sei que outros podiam estar no meu lugar, mas hoje eu estou exatamente no lugar que é meu, onde Deus me colocou, e eu não tenho perguntas a fazer. A minha resposta é uma gratidão que me leva todo dia a pregar o Evangelho sem exaustão, com toda a força da minha vida e do meu coração. E a terceira coisa que eu quero que você guarde é essa: não gosto de tudo que sou, mas sei que Deus me ama apesar de mim. Repita isso comigo. Eu não gosto de tudo que sou. Repita. Eu não gosto de tudo que sou. Não gosto. Não gosto necessariamente de tudo que eu sou. Eu estou em processo. Eu estou em transformação. Eu estou crescendo. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que já me foram tropeço, eu prossigo para o alvo. Paulo também tropeçou, e não foi só antes de ele conhecer Jesus, não. Depois que ele conheceu, ele sabia que ele tinha tropeçado. Ele era muito exasperado, ele era um indivíduo tipo Pedro. Pedro era um sanguíneo, falava antes de pensar. Paulo era um ser de natureza um tanto colérica. Ele era aquele indivíduo que arrombava. Eu me identifico muito com ele, porque eu levo no peito, eu arrombo. Desde criança, eu sempre fui o cara para arrombar a porta, para derrubar a muralha. E ele sabia que ele tinha se precipitado algumas vezes. Como quando, por exemplo, ele brigou com o primo dele, Barnabé. Não é uma informação bíblica que Barnabé era primo, eu sei pelas histórias paralelas. Mas você lê no livro de Atos dos Apóstolos como ele e Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos. Foi uma briga. Algumas outras coisas que Paulo falava. Você lê 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, você vê algumas precipitações dele, pelas quais depois ele pede perdão. Como em 1 aos Coríntios ele diz uma coisa muito violenta: entreguem esse cara a Satanás para a destruição da carne dele. Um sujeito que tinha ido para a cama com a madrasta. E Paulo ficou tão fulo à distância que disse: olha, eu vou me reunir em espírito com vocês e nós, num conselho, vamos entregar esse cara a Satanás. O que você nunca viu Jesus fazer, não é? Ao contrário, Jesus diz o oposto de Paulo. Disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás vos requereu, para vos peneirar como ao trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que, apesar do teu tropeço e da tua natureza, a tua fé não desfaleça. Eu aprendo com Jesus, não com Paulo. Por isso eu nunca entreguei nem entregarei ninguém a Satanás. Paulo estava certo? Não. Leia 2 aos Coríntios. Quando ele começa pedindo perdão pela precipitação
por ter provocado uma tristeza tão grande, justamente naqueles que teriam o poder de, em se arrependendo, alegrar o coração dele. E ele pede perdão, como em outras coisas. Ele diz algumas coisas pedindo licença, porque ele sabia que ficar mencionando aquilo tudo, todos os detalhes do currículo vitae dele, de como ele era um cara incomparável entre os outros apóstolos, a soma dos outros não dava meio Paulo. E ele não precisava mencionar isso, mas ele menciona algumas vezes. Ele não aguenta e diz: me permitam, me deem licença para eu ficar insensato. Porque o que eu vou falar agora é a palavra de um insensato, mas parece que vocês gostam de gente insensata, porque vocês dão ouvidos a todos os mentirosos e insensatos. Então deixa eu ser insensato, falando as verdades da minha história, que vocês parecem que não conhecem, ou que esquecem, ou que ignoram deliberadamente. Aí ele fala dele próprio, como não tinha ninguém que tivesse feito mais sacrifícios pelo Evangelho do que ele. Eu gosto de saber, mas era uma coisa que outro poderia ter dito. Era eventualmente um texto para Lucas escrever sobre Paulo, sobre as tragédias de Paulo enfrentadas pela fé, com a vitória na ressurreição. Agora, ele era gente. Ele perdia a cabeça, às vezes perdia a paciência, ficava exacerbado, depois se arrependia logo, voltava atrás, como ele voltou em relação a Barnabé, como ele voltou atrás em relação a João Marcos. Você lê isso lá na segunda epístola dele a Timóteo. Ele voltou atrás em relação a muitas outras pessoas. Ele entendeu que ele estava à frente do tempo dele muitos anos e décadas na frente de Pedro, dos outros apóstolos, daquela geração. Até hoje ele continua na frente da maioria das pessoas. Ele é um cara que estava adiante milênios em algumas percepções do Evangelho. Ele era um homem da geração dele, em algumas coisas, mas mesmo nas coisas da geração dele, ele se sobrepôs aos demais. Ele não disse tudo, e não disse o que Jesus diria, com certeza, em relação às mulheres. Ele usou a média ponderada cultural admissível da época para tratar da questão das mulheres, dos bispos, de um monte de coisas para as quais Jesus teve o acontecimento diante dele, rolando, e ele não disse nada a respeito pela desimportância do assunto, de fato. Paulo falou por causa da conjuntura, mas ele próprio diz: isso é circunstancial, porque em Cristo, de fato, isso já está superado. Eu estou dando apenas uns pontos referenciais para vocês saberem viver no meio da sociedade totalmente diferente. Então é um ponto de equilíbrio básico que eu estou dando aqui. Mas ele errou. Paulo não é a palavra encarnada. As cartas de Paulo estão carregadas do Evangelho e da palavra de Cristo. Mas também tem a palavra do homem. Tem a palavra da circunstância, do tempo, da hora. Por isso é uma carta. Começa como carta, termina como carta. Tem coisas eternas que nunca sairão de vigência, que são exatamente aquelas que Jesus encarna no Evangelho. E há outras que são circunstanciais, o mundo já mudou, continua mudando de lá para cá. E se você disser em alguns ambientes do mundo contemporâneo, algumas coisas que Paulo deu como conselho para homens e mulheres nos dias dele, você vai ver que Paulo foi ultrapassado até pelos direitos humanos garantidos da Constituição brasileira, ultrapassado circunstancialmente, embora ele estivesse tão na frente que ele tenha dito: porque em Cristo não existe diferença entre homem e mulher.
nem entre etnias, judeu, grego, romano, isso, aquilo, não tem ariano, não tem grupo melhor, não tem poderes e exacerbações sociais, livres e escravos. Em Cristo isso acaba. Todos nós temos que dar liberdade aos escravos e os livres têm que se colocar sob a escravidão doce e suave da obediência ao Evangelho de Jesus, se transformando em doulos de Cristo Jesus. Em Cristo não há diferença entre sexos, não há diferença entre nada em Cristo, mas entre judeus há, entre evangélicos há, entre romanos há, entre os povos há. Agora, o Evangelho está para além da cultura dos povos, está para além do adiantamento sociológico de qualquer sociedade. Quando a gente anda com Jesus e tendo Jesus como a nossa chave de interpretação, você nunca vai ser surpreendido por nenhuma novidade justa que possa ser advogada na sociedade, porque Jesus já tinha proposto isso muito antes. Muito antes. Então, o que você pode dizer comigo aqui, repetir, e eu peço que você repita, é o seguinte: não gosto de tudo que sou. Como Paulo também não gostou de tudo que ele era. É por isso que ele manda. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Por que desenvolver? Porque a gente não pode gostar de tudo que é. Eu estou totalmente incompleto, eu sou um ser inacabado. Eu estou em processo. Graças a Deus eu sou filho da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não tem teto, não tem abóbada, não tem domo. Ela não tem telhado. Ela é aberta para a luz do Cordeiro. Leia lá em Apocalipse 21 e 22. Não tem telhado, é a luz eterna, é crescendo sempre. A fotossíntese da eternidade do amor de Deus, fazendo os seus processos de crescimento, de desenvolvimento e de flutuação em mim, hoje, na história, no espaço-tempo e eternamente. Eu nunca deixarei de crescer. Nunca. Nunca, jamais. E nunca estarei satisfeito comigo mesmo. Sabe em que nível eu sou absolutamente satisfeito comigo mesmo? Pelo fato de eu estar em Cristo Jesus, isso me basta. Agora, não há nada acabado em mim, eu estou em processo todo dia. Todo dia eu tenho algo a rever. Sem neurose, sem paranoia, sem culpa nenhuma, eu estou todo justificado, perdoado, coberto, propiciado em Cristo Jesus. Agora, é porque eu estou coberto pela graça e o pecado já não reina sobre mim e não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus, como Paulo disse em Romanos 8, é que sem culpa eu trato da minha própria necessidade de tratamento e me abro para qualquer realidade em mim, que eu conheça ou que eu ainda desconheça. E o grande exercício de crescimento e de desenvolvimento que eu faço todo dia é, sobretudo, para dentro. Quem me olha para o lado de fora pode dizer: ali vai um homem que vive uma vida reta, boa, justa, amigo da esposa, dos filhos, dos netos. Ele dá o que ele tem, o coração dele é generoso, tudo isso, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas é para dentro que eu olho, para dentro. Todo dia tem obras a serem feitas, tem emoções a serem tratadas, sentimentos a serem revistos, tem escolhas a serem refeitas, tem opiniões a serem reconsideradas. Dentro de mim, todo dia, tem um mundo de trabalho sendo produzido pelo Espírito Santo no silêncio do nosso amor, do namoro eterno entre mim e ele em Cristo, todo dia. Por isso é que eu não gosto de tudo que eu sou.
mas não tenho nenhuma neurose nem paranoia porque eu não estou acomodado. Porque eu sei que Deus me ama apesar de mim. E sei que esse amor provoca em mim o desenvolvimento do meu ser todos os dias. Essa é a quarta coisa que eu quero que você guarde. Eu sei que por causa deste amor, e só por causa dele, e só é verdade se for nele, é que eu sou transformado e cresço, e vou me tornando mais humano, na mesma medida em que vou me tornando mais divino. Porque eu estou aqui carregando a herança humana, que tem que morrer em Cristo, e quanto mais ela morre em Cristo, mais humano, segundo Jesus, eu me torno. Mais filho do homem eu me torno em Cristo. E quanto mais humano eu me torno em Cristo, mais divino eu me torno em Cristo. Porque quanto mais humano eu seja, mais divino eu serei. E quanto mais cheio da semente divina, como Pedro disse, que nós não devemos viver para alimentar os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram. Leia lá na primeira epístola de Pedro. Não estamos aqui para alimentar os vãos comportamentos, a herança, a genealogia da gente perversa. Não estou aqui para dizer fui neto de fulano e tal, sou filho do meu pai. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. E é com Jesus que eu quero parecer. Meu pai é uma figura que me inspira só porque ele aprendeu a parecer com Jesus. Do contrário, não. E quanto mais eu vou ficando parecido humanamente com Jesus, mais cumpre-se o que Pedro disse. Eu rejeito o vão comportamento que os meus pais me legaram, a herança cultural, essas maldições culturais, comportamentais, eu rejeito com consciência e lucidez, e eu deixo crescer em mim a divina semente. A divina semente que produz em mim, Pedro diz, ele usa a palavra engendra, que gesta na gente, que concebe na gente Cristo Jesus. E não é só Pedro que diz isso, que a divina semente cresce para ir provocando a crescência da nossa divindade em Cristo. Mas Paulo repete a mesma coisa em diversas situações e ocasiões, quando é nessa direção da cristificação, de nos tornarmos semelhantes a Ele. E João diz, então, seremos como Ele porque o veremos como Ele é. E Paulo diz de novo, seremos absorvidos pela vida, esquecendo-me, portanto, das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu já estou falando aqui há mais de 1h30, o Evangelho, mais simples, mais claro, não podia ser. Eu te imploro que o Espírito Santo não deixe que eu tenha corrido em vão até o dia de hoje, ou que a tua palavra seja jogada ao vento, mas que ele a faça cair em milhares de corações que precisam comer essa verdade para serem transformados, fundamentados, pacificados, acalmados, salvos, cristificados, empoderados no Espírito Santo, para viverem todo dia uma vida mais semelhante ao chamado de Cristo Jesus para cada um de nós. Eu te peço que seja assim, e que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome de Jesus. Amém e amém.